Caros amigos, sejam bem-vindos para mais um episódio do Aviação Sem Mistério. No Aviação Sem Mistério de hoje, eu gostaria de deixar todo o meu apoio à comunidade ucraniana que mora no Brasil e a todo o povo ucraniano que está sofrendo agora uma invasão completamente injustificada e desigual por parte da Rússia. Fica aqui o nosso desejo de que esse conflito realmente acabe logo, para que o menor número possível de pessoas possa ser atingido por ele, embora já existe um número de 400 vítimas, incluindo mulheres e crianças aí, infelizmente, nessa soma. Então fica aqui o nosso respeito e apoio ao povo ucraniano, que teve a sua pátria independente invadida de forma completamente injustificada pela Rússia. E para deixar tudo isso mais assim triste e também o mundo da aviação mais triste ainda, recebemos ontem a confirmação do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia que o Antonov 225, que é a imagem que vocês têm aqui atrás de mim, foi destruída ontem no aeroporto de Hostomel, a 30 quilômetros de Kiev, na Ucrânia, ocupada aí pelo exército russo. Infelizmente, nós temos aí a destruição daquela que foi até o dia 27 de fevereiro, até ontem, a maior aeronave de carga em operação no mundo. Eu tive a oportunidade de ver essa aeronave aqui em Guarulhos no dia 15 de novembro de 2016. Vocês podem procurar aí no Google, que foi uma das únicas 2 vezes que esse avião teve aqui no Brasil. Nós tínhamos acabado de pousar, vindos de Buenos Aires, se não me engano, e de longe lá na final nós já conseguíamos observar a aeronave da Antonov estacionada lá no pátio de cargas com a seção dianteira aberta, onde era carregado um gerador de energia de mais de 200 toneladas de peso que foi levada para o aeroporto de Santiago do Chile. E nesse dia eu tive a oportunidade de taxiar o nosso avião, deixando o nosso avião bem próximo ali de onde estava estacionado o Antonov 225, e eu fiz um grande número de fotos, as quais eu vou pedir para o Vitor deixar aí para vocês em forma de slides, para que vocês possam curtir e matar a saudade aí do Antonov 225. Vamos então lembrar o porquê que o Antonov 225 foi construído. No início dos anos 80, com o lançamento do ônibus espacial americano, o primeiro lançamento do Columbia, a União Soviética, na época então, o grande rival dos Estados Unidos na corrida espacial, resolveu fazer também o seu programa espacial. E como é de praxe na União Soviética, hoje a atual Rússia, que foi a maior das repúblicas, né, que sobrou da União Soviética, eles copiaram o projeto dos americanos com algumas modificações e criaram aí o Buran Energia. Buran seria o ônibus espacial, muito parecido com o ônibus espacial americano. Tem uma maquete aqui do ônibus espacial americano, e o Buran era extremamente parecido. O que o Buran tinha de diferente é que ele não tinha os motores traseiros. Tá? Ele voltava para a atmosfera, claro, como o seu parceiro americano, que voltava planando, ele tinha todos os motores, todo o sistema propulsivo do ônibus espacial no foguete, que era o Energia. O Energia era um foguete muito poderoso, até mais do que o do seu rival americano, que era capaz de colocar o ônibus espacial em órbita sem o uso desses motores aqui, que usavam no Columbia, no Atlantis, lá no Discovery, enfim. E o Antonov 225 foi criado então pelo Antonov Design Bureau, que era de uma das repúblicas soviéticas da época, que a Ucrânia foi uma das repúblicas soviéticas da época, né, desde a sua fundação em 1917 até o seu término em 1991. E a Antonov criou, então, a partir do Antonov 124, criou o Antonov 225, o Miria, que em russo quer dizer sonho. Esse avião dá uma dó enorme de falar no passado, né, que o avião era, porque até ontem o avião existia, né, e hoje o avião não existe mais. Então é muito triste ter que falar nesse tempo, no passado, né. O avião tinha 84 metros de comprimento, 88 metros de envergadura, 285 mil quilos de peso vazio e peso total de decolagem de 640 toneladas, com mais de 900 metros quadrados de área de asa.
Olha, era um avião tão superlativo que ele precisava de 6 motores para se deslocar. 6 motores, a primeira versão era o Zivchenko Progress, e esse motor depois foi modernizado e deu origem à segunda geração, mas é o mesmo motor modernizado. A tripulação mínima desse avião era de 6 pessoas, sendo 2 pilotos, 4 engenheiros de voo, fora o número de pessoas que eram usados lá para acomodação das cargas e tal. Então, olha, eu queria externar aqui o meu pesar pelo povo da Ucrânia, que está passando por esse momento tão surreal de ter o seu país invadido de forma tão injustificada e desumana. E como piloto, eu deixo aqui a minha tristeza em função da perda do Antonov 225. Os primeiros números aí que apareceram na mídia ontem é que a reconstrução do avião ficaria em 3 bilhões de dólares. Né? Para um país que está vivendo um conflito dessa natureza, 3 bilhões de dólares é muito dinheiro. A prioridade agora não seria reconstruir o avião, seria reconstruir a estrutura do país, principalmente com o que se relaciona à segurança, à saúde, hospitais e toda a infraestrutura que a população vai precisar. Então eu acredito que, muito provavelmente, nós não vamos mais ver o Miria voando. Existe uma segunda aeronave que estava em construção. A última informação que eu tenho é que esse avião estaria no Cazaquistão, nas fábricas da Antonov, mas com a sua produção interrompida. A produção dele foi interrompida em 2006, mas existe a fuselagem do avião. Né? Então, pode ser que ainda exista uma esperança de nós vermos o Antonov 225 voando novamente. Então, eu deixo vocês aí com as fotos de minha autoria que eu fiz no aeroporto de Guarulhos no dia 15 de novembro de 2016. E torcendo para que esse conflito acabe logo, desejando que o povo da Ucrânia tenha a melhor sorte possível e que o mundo possa, de certa forma, ajudar o povo ucraniano da melhor forma possível, a fim de diminuir o sofrimento da população civil. Então, a Aviação Sem Mistério de hoje se despede aqui, deixando um abraço a todos os nossos inscritos e o nosso apoio incondicional à população ucraniana. Muito obrigado.